Boa noite, professor Célio, professor Kleber. Este trabalho foi desenvolvido por mim mesmo, então aqui é a apresentação do trabalho. Começo com a descrição do mini-mundo da empresa que eu pretendo informatizar. É a empresa Auto Center Carro Novo, uma empresa de mecânica, e ela pretende atender melhor seus clientes com um sistema de ordem de serviço. Essa ordem de serviço ela vai ser incluída por um atendente, né? O atendente vai questionar o cliente o modelo, a marca, a cor, a placa, o número do chassi e o ano do veículo, para que possa ser inserido a ordem de serviço. Também, em relação ao cliente, vai ser pedido alguns dados. Caso esse cliente não tenha cadastro na empresa, esse cadastro vai ser criado, e para isso precisa do nome dele, do CPF, do endereço e do telefone. Após a criação desse novo cliente nesse novo cadastro, o sistema gera automaticamente um código numérico que vai identificar esse cliente dentro do sistema. Esse código é único, não vai ser repetido, e ele vai ser usado para tramitar dentro do sistema. Após essa inclusão do cliente, aí poderá prosseguir próximo passo, que é a inclusão da ordem de serviço, a abertura da ordem de serviço. A partir disso, a partir da inclusão, nós precisamos dos dados do cliente. Então, pelo código do cliente ou pelo nome do cliente, já busca toda a informação do cliente para a ordem de serviço. Os dados do carro serão incluídos nesse momento. A descrição do problema que o carro apresenta por parte do cliente, o que o cliente está vendo em relação ao carro, qual o problema que ele está verificando. A data de entrada desse carro na oficina, desse veículo na oficina, e a previsão de entrega. Essa previsão de entrega, quem dará será o mecânico, que posteriormente informará ao cliente e a ordem de serviço, ao sistema, que vai ser tal data de entrega prevista. Ao confirmar essa ordem de serviço, o sistema gera automaticamente um número, um código que identificará essa ordem de serviço. Essa ordem de serviço é encaminhada ao mecânico, ele vai trabalhar no carro. Após a finalização do veículo, ele passa ao atendente as informações que foram abstraídas do carro, o que aconteceu, qual o problema, como foi a solução, o que foi usado, tudo isso, e além disso o valor também do serviço. Isso tudo vai ser passado para o atendente, que vai inserir no sistema, e assim que ele encerrar essa ordem de serviço, inserindo a descrição do profissional, o valor que foi cobrado e qual mecânico fez o serviço, ele vai encerrar a ordem de serviço. Após o encerramento dessa ordem, o sistema retornará para o atendente uma tela com o nome do cliente e o telefone desse cliente, para imediatamente o atendente já ligar, informando que o carro finalizou o serviço. Então, essa é a descrição do mini-mundo de forma resumida. Na segunda parte, nós trataremos do documento de definição de requisitos. Esse documento tem o intuito de mostrar as técnicas de modelagem de casos de uso. Então, ele vai apresentar os casos de uso gerados pelos documentos, pelas técnicas, e documentadas nesse momento, nesse capítulo, descrevendo os atores, os casos de usos e tudo mais que precisa ser tratado nessa parte. Nós temos então um modelo de caso de uso. Nós temos aqui um modelo de caso de uso em que o atendente ele cadastra o cliente, e o atendente cadastra a ordem de serviço, sendo que o único ator desse sistema é o atendente, que representa o papel desempenhado pelos funcionários do Auto Center, que serão responsáveis pela inserção do
cliente e do caso de uso, todo o trâmite ali. A descrição desses casos de uso. Em relação a cadastrar cliente, nós temos então que esse caso de uso ele é responsável pelo controle de cliente, abrangendo a inclusão, a exclusão, a alteração e consulta desses clientes, tendo como caso o curso normal o incluir novo cliente, que o atendente recolhe então as informações do cliente, nome, CPF, endereço, telefone, preenchendo esses dados e efetuando a inclusão, o sistema gerará o código automaticamente. Esse código é único, numérico e identificador dentro do sistema. A alteração do cliente, também no curso normal desse cadastrar cliente, o atendente pesquisa pelo cliente no sistema, utilizando o código, o nome ou o CPF. Ele tem a opção lá de alterar cliente, alterar os dados, e essa alteração é registrada após ser feita pelo sistema. Também tem nesse curso normal o consultar cliente, em que o atendente também utilizará o nome, o CPF ou o código desse cliente e visualizará as informações desse cliente, todas as informações do seu cadastro. E a exclusão de cliente, que também utilizará o código, o nome e o CPF para pesquisar, e terá lá o botão de exclusão, sendo que o sistema pedirá confirmação ao atendente. Em relação ao cadastrar ordem de serviço, no caso de uso, a descrição desse caso é que ele é responsável pelo controle de ordem de serviço, abrangendo a inclusão, a alteração, a consulta e o encerramento de uma ordem de serviço. O curso normal, nós temos a inclusão de ordem de serviço, incluir ordem de serviço. O atendente iniciará a abertura de uma nova ordem, requisitando o código, o nome ou o CPF do cliente. Isso ele no momento lá poderá entrar com esses dados. Ele preencherá os dados do veículo do cliente, a descrição do problema que esse cliente passou, a data de entrada do veículo e posteriormente o atendente vai receber a previsão de entrega desse veículo para ser inserido no sistema. Após essas confirmações, esses dados corretamente inseridos, o atendente confirma a inclusão e o sistema gera automaticamente um número, um código que determinará a ordem de execução do serviço. Também no curso normal nós temos a alteração, alterar a ordem de serviço, que o atendente pesquisará a ordem de serviço pelo número ou pelo código do cliente ou pelo nome do cliente. A segunda opção de pesquisa pelo nome ou código do cliente retornará uma lista de todos os serviços que o cliente já realizou na empresa. Então é um bom motivo para histórico, para consulta de serviços realizados. Então, após a pesquisa e encontrando esse documento, essa ordem, o atendente é capaz de alterar algumas informações e após essa alteração confirmar no sistema. A consulta é a mesma coisa da alteração. A diferença é que em vez de alterar, é possível somente visualizar. Então a visualização, a consulta é dada pela pesquisa do código ou pelo nome ou código do cliente e só pode ser visualizado. E o encerramento da ordem de serviço, em que o atendente confirma os dados com o mecânico, os últimos dados de valor, de serviço, o que o mecânico fez e qual o nome do mecânico que realizou o serviço. Após isso, ele confirma o encerramento e o sistema apresenta a tela com o nome e o telefone do cliente para o contato imediato, para avisar que o carro está pronto. Agora falaremos do documento de especificação de análise. Esse documento contém a especificação de análise para o projeto. Essa atividade foi desenvolvida em duas etapas principais. A primeira focando na estrutura de informação
do sistema, que são as classes, atributos e associações, e a segunda em seu comportamento, as operações e trocas de mensagens entre os objetos. Então, nesse primeiro momento é apresentada a classe, o diagrama de classes, e depois os diagramas de transição de estado e de sequência. Os modelos de classes, em relação ao diagrama de classes, nós temos que o sistema trabalhará com duas classes, a classe cliente e a classe ordem de serviço. Na classe cliente nós teremos um código de cliente. Esse código cliente ele é gerado automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado pelo atendente. Nós temos um nome, um CPF, um endereço e um telefone como atributos também desse cliente. E nós temos os métodos de incluir cliente, consultar cliente e excluir cliente dessa classe cliente. Na ordem de serviço nós temos o código da ordem de serviço, que também é como o código do cliente, que não pode ser alterado e é único e gerado automaticamente pelo sistema. Nós temos a ordem de serviço herda da classe cliente as informações para que possa concluir sua ordem de serviço. Também a descrição do problema, a data de entrada do veículo, a data de previsão de saída, de entrega desse veículo, o valor, o nome do mecânico que realizou o trabalho e a descrição desse mecânico, o que foi realizado, o que ele fez, qual o relatório que ele pode passar. Os métodos que nós podemos definir é incluir ordem de serviço, consultar a ordem de serviço e encerrar a ordem de serviço. Em relação ao diagrama de estados, nós temos o evento incluir ordem de serviço. Em relação à inclusão da ordem de serviço, a primeira coisa que é analisada é a situação se o cliente está cadastrado ou não no sistema. Se o cliente estiver cadastrado, aí parte para a inclusão da nova ordem, em que nessa inclusão pode ser essa ordem pode ser alterada em diversas vezes ou encerrada em definitivo, e aí finaliza essa questão da inclusão da ordem de serviço. Caso o cliente não esteja cadastrado, é necessário que ele seja cadastrado no sistema previamente. Então, para isso, antes da inclusão, no momento da inclusão, se o cliente não estiver cadastrado, será necessário então incluir um novo cliente. Após a inclusão e o cliente cadastrado, aí sim incluir uma nova ordem de serviço, que poderá ser alterada de diversas formas ou encerrada em definitivo, e assim finalizando esse trâmite da inclusão de ordem de serviço. Em relação ao diagrama de sequência, nós temos um fluxo de dados, um fluxo de eventos de caso de uso que nós consideramos importante nesse momento. O diagrama de sequência vai utilizar o cenário de incluir ordem de serviço, do caso de uso, cadastrar ordem de serviço. O atendente, então, ele inclui um cliente. Se o cliente não estiver cadastrado, ele inclui um cliente. Esse cliente, logo que é incluído no sistema, ele é incluído na ordem de serviço. O atendente inclui um cliente, se ele não estiver cadastrado. E se ele estiver cadastrado, ele já inclui diretamente a ordem de serviço. A ordem de serviço chama o método de incluir cliente nessa ordem de serviço, e o atendente então finaliza ali a inserção dos dados, e logo em seguida o atendente então altera ou em definitivo encerra essa ordem de serviço, sendo que a ordem de serviço retorna então a tela com o nome e o telefone do cliente. Então esses são os diagramas que nós temos no nosso sistema. Partimos agora para o documento de especificação de cera. Esse documento especifica. Partimos agora para o documento de especificação de cera. Cera é um acróstico em que significa criar, excluir, recuperar e alterar. Então, nessa seção nós veremos as condições de cera de cada classe em relação aos seus cenários. Então, nós começamos o cera com cadastrar cliente. Então nós temos os cenários
né, e as classes. O cenário incluir novo cliente, na classe ordem de serviço, ela só recupera a informação, enquanto na classe cliente ele cria essa informação. No cenário alterar cliente, a ordem de serviço recupera essa informação, enquanto a classe cliente ela recupera e altera a informação do cliente. No cenário consultar cliente, a ordem de serviço somente recupera a informação e o cliente também recupera essa informação. E no cenário excluir cliente, a classe ordem de serviço recupera essa informação e o cliente exclui ou recupera a informação. No cadastrar ordem de serviço, nós temos o cenário incluir ordem de serviço. Na classe ordem de serviço, nós temos que ela cria essa ordem de serviço e o cliente só recupera a informação. No cenário alterar ordem de serviço, a ordem de serviço recupera e altera a informação, enquanto o cliente somente recupera essa informação. No cenário consultar ordem de serviço, a ordem de serviço recupera essa informação e o cliente também recupera essa informação. E na exclusão, no cenário de exclusão de ordem de serviço, a ordem de serviço exclui e recupera a informação, enquanto o cliente somente recupera essa informação. Vamos falar agora sobre o documento de projeto de banco de dados. Esse documento conterá a taxa de crescimento do banco de dados, o seu tamanho inicial e a taxa de crescimento desse banco por período. Nós vamos falar então primeiro sobre o tamanho inicial das tabelas. A tabela ordem de serviço ela terá um tamanho total de 708 bytes e a tabela cliente terá o tamanho de 183 bytes inicialmente. O crescimento de registros mensais se dá pela quantidade de inserção de dados nas tabelas. Então, o exemplo é a quantidade de ordens de serviços cadastrados, a quantidade de clientes cadastrados nessas tabelas. Então, a estimativa de um crescimento de 50 cadastros de ordem de serviço por mês. Inicialmente, um valor de 100 e depois um crescimento constante de 50 ordens de serviços mensais em média. Em relação à tabela cliente, um início de 100 clientes e depois um crescimento de 15 inserções de clientes, 15 inclusões de novos clientes a cada mês nessa tabela cliente. Sobre o crescimento do tamanho das tabelas mensal, no período mensal, se dá da seguinte forma: a tabela ordem de serviço ela começa com um tamanho de 0,7 KB e dentro de um ano, admitindo os valores que foram usados como inserção, como inclusão de ordem de serviço anteriormente falado, no final de um ano essa tabela vai ter um tamanho de 414,84 KB. E a tabela de clientes, inicialmente com um tamanho de 0,18 KB, terminará com um tamanho de 32,17 KB. Em relação ao crescimento dessas tabelas anualmente, nós temos que no final de 2017, então posteriormente a um ano, nós falamos que a tabela de ordem de serviço terá o tamanho de 414,84 KB de tamanho. Já em 2018, esse crescimento vai para 829,69 KB. Em 2021, essa tabela medirá 2.074,21 KB. E a tabela cliente, no mesmo período, em 2017, ela terá um tamanho de 32,17 KB. E no final de 2021 terá o tamanho de 160,85 KB. E assim eu termino a apresentação do meu trabalho. Espero que esteja de acordo.